Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. E hoje a gente começa falando um pouco dos dados que saíram da China, e a China dá um bom termômetro aí do que pode acontecer no resto do mundo, né? Porque a China foi o primeiro país afetado de maneira bastante agressiva pelo coronavírus. Então, não só o efeito da doença derrubando a economia, porque você vai ter mais gente doente, por exemplo, que não tem que sair da força de trabalho, não consegue produzir, como também das medidas de contenção que são necessárias para você diminuir a difusão da doença. E o dado que saiu é um dado muito ruim, né? Lógico, todo mundo esperando uma queda, né? Mas foi uma queda brutal. No primeiro trimestre de 2020, a gente teve uma queda de 6,8% no PIB, quando a gente compara com o mesmo período, o mesmo trimestre no ano anterior. Tá? Então, uma queda muito grande, concentrada ali naquele trimestre, que foi onde teve um efeito mais pesado mesmo do coronavírus. Tá? Dá para ter uma ideia de como esse efeito é relevante quando a gente compara com o crescimento normal da China. Né? Então, eu tenho um gráfico que eu estou mostrando aqui, e esse gráfico foi produzido pelo site da CNBC. Tá? Então ele mostra a taxa de crescimento trimestre a trimestre na China desde 2018 e é sempre com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E a gente vê lá um crescimento da China na casa dos 6, 7%, isso já é em termos anuais, porque é sempre contra o mesmo período do ano anterior, vindo ali bastante estável e alto, né? Como a gente sabe, a China é um dos países que mais cresce no mundo. E aí a gente olha para o primeiro trimestre de 2020 aqui, uma queda de 6,8%. Então, essa queda é grande, ela é ainda maior quando a gente compara com o crescimento usual que a China tem. Então, a gente pode ver aí um efeito enorme. Quando a gente olhar para países que têm crescimento mais baixo, em particular o Brasil, a gente pode esperar coisas ainda piores, né? Uma coisa interessante, acho que, de comentar aqui é que esse efeito ele não é homogêneo entre todas as indústrias e todas as firmas, no caso da China, e vai ser a mesma coisa para outros países que estão sendo assolados pelo coronavírus, né? Se a gente olha para os dados, a gente vê que a queda na produção industrial, por exemplo, foi 1,1%. Acabei de falar que foi mais de quase 7% no PIB total. E olha que a gente olha para vendas no varejo, teve uma queda de 19%. Tá? Isso é uma coisa enorme. Então a gente está vendo aqui determinados setores sendo mais afetados que outros. Tá? Então varejo, comércio, varejo e, além disso, o setor de serviços deve sofrer uma queda substancial, em função, basicamente, por causa da doença e por causa das medidas de contenção que são necessárias para diminuir a difusão da doença. Mas isso não quer dizer que todo mundo perde, né? Você vai ter algumas empresas e alguns setores que, na verdade, vão se dar bem com o coronavírus, né? Então você tem notícias aí, por exemplo, para a economia americana, de que a Amazon, por exemplo, contratou mais de 100 mil pessoas e deve contratar mais, né? Então, o que está acontecendo? As pessoas tendo confinadas em casa, elas têm mais dificuldade em fazer compras que normalmente fazem, então começam a recorrer mais ao comércio eletrônico. Então a Amazon com isso, que é a principal empresa de comércio eletrônico do mundo, tende a se favorecer com isso. E o Walmart também. O Walmart também tem uma presença muito grande na internet nos Estados Unidos, e a gente vê o Walmart contratando bastante gente também. Só uma coisa importante, o Walmart não só está contratando gente para suprir o comércio virtual, mas também está contratando gente porque está precisando recolocar produtos nas prateleiras que estão começando a faltar com velocidade meio rápida, né? Porque as pessoas estão estocando coisas em casa para ficar em casa, então isso começa a faltar mais produto nas prateleiras, então você precisa de mais gente para colocar esses produtos de volta. Então aqui não é só o comércio eletrônico, né? Mas também nos supermercados você precisa de gente para recolocar esses produtos nas prateleiras. Né? Tem um caso interessante que a gente discutiu no porquê dessa semana, que é o caso do Zoom. Né? O Zoom, muita gente deve saber, é uma ferramenta que está sendo usada bastante em vários lugares do mundo para fazer comunicação virtual. Tá? Está sendo, por exemplo, usado por empresas para fazer reuniões, governo também, né? Está sendo usada para famílias para se comunicarem e está sendo usada também em sala de aula, né? Para dar aula pela internet. Eu, por exemplo, estou dando aula pela internet e estou também participando de bancas no Brasil
também pela internet usando o Zoom. E a hora que a gente olha para a ação do Zoom aí nos últimos... desde ali do fim de janeiro até hoje, a gente está gravando aqui na sexta-feira, então até ontem, ela quase dobrou de preço. É um caso quando você está tendo uma mudança de hábitos das pessoas que estão sendo forçadas pelo confinamento, e essa mudança de hábito, por exemplo, está se refletindo com mais pessoas fazendo compras online, e também com a necessidade de você fazer reuniões pela internet. Então a empresa que está se dando bem aí, por exemplo, a empresa da Zoom Video, né? Que teve um crescimento assim, absurdo aí recentemente, por causa dessa demanda que tem para você fazer reuniões online, né? O interessante é comparar o comportamento do Zoom também com o comportamento das bolsas, em particular da Nasdaq, que é onde a ação da Zoom Video tá listada. Então, quando a gente vê, tô mostrando aqui um gráfico que está nessa matéria que a gente produziu na semana passada, a gente vê o Zoom subindo bastante e, na verdade, a Nasdaq caindo. Então, o Zoom está indo na contramão das bolsas, né? Em particular da bolsa em que ele está listado. E a hora que a gente olha a correlação das duas séries, é uma correlação negativa. Tá? Ou seja, quando a bolsa cai, o Zoom tende a subir. Hoje, notícias que são boas para a economia, que são notícias que sinalizam um controle maior da doença, que vai permitir que as medidas de confinamento sejam relaxadas, provavelmente é uma notícia ruim para a empresa Zoom Video, né? Porque você vai precisar menos de reuniões virtuais por conta disso. Tá? Só uma coisa interessante, recentemente saíram notícias que o Zoom não é muito seguro. Isso foi reconhecido pela própria empresa. Mas mesmo com essas notícias ruins, a ação da empresa disparou de maneira assustadora recentemente. Outro tópico que eu gostaria de discutir é sobre a situação política no Brasil e como isso vai impactar a economia. Então, a gente está diante de um choque de dimensões assustadoras, né, em que o governo precisa agir. Só que vai ter que ter aí um equilíbrio, o governo vai ter que gastar muito, vai ter que fazer bastante déficit, e a dívida vai subir como consequência. Tá? Mas a gente tem que também cuidar do equilíbrio fiscal depois da saída da crise. Tá? Vai ter, esse esforço fiscal vai ser necessário agora, mas a gente também tem que se preocupar com a saída da crise depois e de manter algum tipo de equilíbrio fiscal, porque essa dívida não exploda demais e que a gente tem um custo muito alto depois. Tá? O Dudu falou recentemente num vídeo essa semana sobre esse caso, mas tem uma coisa meio preocupante que que esse pacote que saiu aí do Congresso, né, durante a semana para socorrer os estados. Socorro para os estados é crucial nesse momento. Por quê? Porque os estados eles não conseguem fazer dívida. Eles vão ter quedas substanciais de receita, por causa de receita de imposto, né? Principalmente porque eles têm muita receita que vem de comércio e de serviços, estados e municípios, e eles estão na linha de frente também do combate à doença, então eles vão precisar gastar mais. E como eles não têm capacidade de aumentar a dívida, isso fica muito complicado para eles. Então o que tem que acontecer é o governo federal tem que fazer dívida, fazer bastante dívida agora, que o governo federal pode fazer dívida, e repassar esse dinheiro para os estados. É ótimo que tem esse socorro para os estados, agora vem essa grana a mais. O problema está no desenho do que está sendo feito aí, né? O desenho é muito ruim, porque você basicamente dá um seguro 100% para os estados em cima de ICMS e dos municípios em cima de ISS. O governo federal vai cobrir toda a arrecadação não vai variar em relação ao ano anterior. Eu queria recomendar um texto muito bom do Paulo Artung, que discute, Paulo Artung é ex-governador do Espírito Santo, que discute os problemas de incentivo que tem aí por trás, que são problemas de incentivo comuns em economia. Tá? Quando você dá um seguro perfeito para uma pessoa, por exemplo, ela tende a mudar o comportamento e isso pode ser ruim. Então, eu vou voltar daqui a pouco para o caso dos estados e dos municípios em cima desse pacote do governo federal, mas vamos pensar num seguro de carro. E se a pessoa bate o carro, por exemplo, você dá um carro novo a custo zero para ela. O incentivo a pessoa tomar cuidado, nesse caso, e não bater o carro é muito baixo, porque ela vai ter o carro de volta. Tá? Por isso você cobra a franquia, tá? Para a pessoa ter algum tipo de custo quando acontece alguma coisa. Com isso você também dá incentivo para as pessoas a terem um comportamento um pouco mais seguro, e também você diminui os custos para a seguradora e os custos para todos os outros segurados da mesma forma. Então você consegue tornar o modelo sustentável. Tá? Se você dá um seguro perfeito,
aí as pessoas podem começar a se comportar de maneira menos segura, e aí você tem mais carro sendo batido e mais custo para todo mundo, no caso. Então a franquia ela tem esse papel aí. Quando você fala para os estados, olha, toda a tua arrecadação vai ser coberta, o incentivo do estado agora é começar a dar mais isenção em cima disso. Agora vou dar isenção para todas as empresas, para poder, sei lá, estimular a economia do meu estado, dado que o governo federal vai cobrir mesmo um buraco. Então o gasto pode ser ainda maior. Então por isso que essa proposta é problemática, a equipe econômica de fato levantou o ponto que é problemática, porque no fim das contas você pode explodir o gasto por conta disso, né? Você está basicamente dando um cheque em branco. Então é importante aí que o Estado também divida um pouco o risco. Tá? Então acho que a proposta do Paulo Artung, acho que é uma proposta razoável, você deu um valor fixo para os estados, não porque cubra a arrecadação do ano passado. Isso aí vai estar gerando, claro, um grande atrito entre o executivo e o legislativo, e eu acho que está na hora, e isso aí está sendo agravado pela crise, pela briga política que está tendo entre presidente, governadores e também agora o Congresso no meio, e também o STF, né? Então, eu acho que está na hora, está mais do que na hora de todo mundo se acalmar e tentar se coordenar. Tá? A gente já tinha discutido isso antes aqui. Precisa de uma coordenação pelo país. Porque a gente está numa guerra. Com guerra, você precisa do governo atuando de maneira coordenada. De maneira coordenada e também pensando no futuro, que vai acontecer depois, para você combater os efeitos adversos da pandemia ao mesmo tempo que você garante algum equilíbrio fiscal depois, quando essa tempestade passar. Tá? E você só vai conseguir isso se você tem coordenação de todos os entes do governo, porque do jeito que tá muito difícil. A gente já tinha falado sobre isso semanas atrás, que seria importante ter uma coordenação, mas isso de fato não está acontecendo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Dá uma olhada também no nosso canal, a gente tem bastante conteúdo lá. O canal é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a gente volta a conversar mais na semana que vem. Um abraço!